Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal de TI a Investidor. No último vídeo eu falei sobre como organizar as finanças antes de investir. Hoje a gente vai dar um passo muito importante, entender como montar a reserva de emergência, que na minha visão é o primeiro investimento que qualquer iniciante deve fazer. Inclusive eu dei para vocês a dica desse livro aqui no último vídeo, tá? Então se você quer organizar suas finanças, eu vou deixar aqui no link mais uma vez o link para que você possa comprar esse livro que traz 3 passos simples para quitar as suas dívidas em 12 meses. Então, hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência e bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, então, reserva de emergência nada mais é do que o dinheiro guardado para imprevistos. Se você perder o emprego, se você tiver um problema de saúde, se precisar consertar o carro, qualquer coisa que fuja do seu planejamento mensal, a ideia é, antes de investir para ganhar dinheiro, você precisa investir para não passar sufoco. Ou seja, a gente sabe que a maioria dos brasileiros hoje vive no vermelho. E se você começar a investir no vermelho, o que vai acontecer? Qualquer problema que você tiver, você vai vender os seus investimentos na pior hora possível. Então não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar uma reserva de emergência para que a gente possa criar de fato ali solidez nos nossos investimentos. E aí, quando a gente fala de reserva de emergência, a primeira pergunta que se vem na cabeça é: quanto guardar na reserva? Bom, quanto você deve ter nessa reserva? A recomendação mais comum da maioria das pessoas hoje é você guardar entre 6 a 12 meses do seu custo de vida. Inclusive, nesse livro, essa é a indicação, que você guarde de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Exemplo, se você gasta 3 mil por mês com seu custo de vida, a sua reserva de emergência ela deveria ficar entre 18 mil e 36 mil reais. Eu sei que esse valor parece muito alto, mas eu não vou conseguir juntar esse valor, mas não se preocupa, gente. Você não precisa montar tudo isso de uma vez, e sim, aos poucos, mês a mês. Inclusive é o que eu estou fazendo. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu tinha algumas dívidas, né? Inclusive dívidas que estavam extrapoladas, porque eu havia perdido o emprego, e eu não tinha ideia do que era reserva de emergência e nem tinha nada de emergência. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi começar a guardar um valor ali, e hoje eu já tenho um valor significativo dentro da minha reserva de emergência para que então eu possa começar a investir. E aí, gente, quando a gente fala sobre quanto investir em reserva de emergência, tem um detalhe muito importante. A reserva de emergência, ela de certa forma ela acaba sendo um investimento, mas ela não é um investimento que é para render, né? E sim para ficar segura e disponível a qualquer momento. Por isso, nada de colocar a sua reserva de emergência em ações, fundos imobiliários, que se você ainda não entende o que é isso, já a gente vai ter vídeo falando sobre isso. Os melhores lugares para se guardar a sua reserva de emergência, primeiro, Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é seguro, atrelado à taxa básica de juros e pode ser resgatado rápido. Depois nós temos os CDBs de liquidez diária, né? Eles rendem próximo ao CDI, a gente vai ter um vídeo explicando o que é CDI, se você ainda não sabe o que é CDI, e pode sacar quando quiser. E nós temos também o que se chama de contas remuneradas, né? Nós temos os cofrinhos, né? Que alguns bancos têm e outras corretoras. Eu mesmo estou pesquisando essas opções e eu vou mostrar aqui no canal no próximo vídeo quando eu escolher a minha e qual vai ser a melhor opção. Então, gente, para começar a montar a reserva de emergência é muito importante definir uma meta. A gente não consegue fazer nada se a gente não tiver uma meta. Então, eu quero chegar em X valor da reserva até tal período, né? Então você vai estabelecer em quanto tempo você quer atingir essa reserva de emergência e o valor que você precisa para essa reserva de emergência, e aí você começa a estabelecer os seus aportes mensais. Exemplo, se você guardar R$500 por mês, em um ano você já vai ter o valor de R$6 mil na sua reserva de emergência. O que a gente precisa levar em consideração é a consistência em que você vai manter
essa reserva de emergência e não a velocidade. E quando se fala em consistência, é muito importante porque a gente já vai levar isso para o mundo dos investimentos, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular aqui os 4 passos que você precisa seguir para ter uma boa reserva de emergência. Primeiro, a reserva de emergência é o seu primeiro investimento. Todo iniciante, o primeiro investimento que ele deve ter é a reserva de emergência. Segundo, deve cobrir de 6 a 12 meses dos seus gastos. Terceiro, tem que ficar em um investimento seguro e de liquidez rápida, certo? Que você possa resgatar a todo momento. Não faz sentido eu investir em algo que eu não vou poder sacar na hora e deixa de ser reserva de emergência, né? Então a reserva de emergência é justamente para quê? Para que eu possa sacar sempre que for possível. E por quarto e último, você não precisa fazer tudo de uma vez. Aprenda, construa aos poucos e com disciplina. E é isso que eu tô aprendendo aqui e é isso que eu vou compartilhar com vocês nesses vídeos. Então, no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês as opções que eu estou analisando para montar a minha própria reserva de emergência e também falar sobre como abrir uma conta em uma corretora e entender o que é uma corretora de investimentos. Se você também quer começar comigo, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar notificações e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha e vamos juntos nessa jornada rumo ao 1 milhão. Tchau, tchau e até a próxima!